Fala, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Desde já, coloque o seu like aqui, né, e compartilhe entre os seus amigos. O tema da nossa transmissão de hoje é: quem são as suas referências? Eu tenho pensado nisso há pelo menos uns 2 dias. Hoje nós estamos gravando, hoje é uma quinta-feira, então isso aconteceu numa terça. Eu estava numa reunião de conselho de classe com os outros professores e a coordenadora, né, coordenadora pedagógica. Para quem não sabe, eu sou professor, né, trabalho como professor de história. E a coordenadora ela estava falando exatamente sobre essa ideia de que os adolescentes, a juventude de uma maneira geral, não tem em quem se espelhar, não tem exemplos. E eu fiquei parando para pensar nisso. Eu parei para pensar nessa questão de que não há referências. E de fato ela tem razão. As referências hoje para a juventude, né? Eu que não sou tão velho assim, eu só tenho 25 anos. E eu tava dando uma olhada aqui nessa questão, né? Refleti, né, do caminho da escola para casa, eu fiquei refletindo nisso, isso ficou martelando na minha cabeça e desde aquele dia isso vem queimando no meu coração. E eu queria fazer essa pergunta para você: quais são as suas referências? Quem tem sido um referencial para você? E se você tem sido referencial para alguém? Hoje no nosso país é uma dificuldade enorme você encontrar exemplos, bons exemplos de pessoas, não só no aspecto moral, mas também de profissional, de políticos, de pastores. É difícil você encontrar referências, pessoas que reflitam bons exemplos, reflitam bom caráter, independentemente de religião ou não. No nosso país, hoje, nós temos vivido exatamente esse problema de ausência de caráter. Em quem você possa olhar e se espelhar. Eu quero ser que nem aquela pessoa ali, porque aquela pessoa ali dá um bom exemplo de pai, ou um bom exemplo de profissional, ou um bom exemplo de pastor, enfim. É difícil, está sendo difícil. E nós trazemos isso também, essa discussão para dentro da igreja. Como eu já citei exemplo de alguns pastores e até de próprias pessoas que fazem parte da igreja, que deveriam ser exemplo, que deveriam ser a contracultura desse mundo. Infelizmente, nós temos também visto uma decadência moral, uma ausência de exemplo por parte desse pessoal que deveria dar o exemplo, o bom perfume de Cristo. Jesus ele fala que nós devemos ser o sal e a luz da terra, ou seja, o ponto de referência, a diferença, o sal, aquilo que dá gosto, a luz, aquilo que ilumina, que deixa as coisas claras, que é o referencial, o exemplo para essa geração. E não temos sido. Nós temos sido um motivo de chacota, de mau exemplo. Muitas vezes, quando nós nos deparamos no nosso dia a dia, muitas pessoas falam: eu não quero ser crente não quero ser cristão não, porque os crentes que eu conheço falam mal dos outros, mentem, fazem fofoca, o cara diz que é crente, mas trai a esposa, a mulher diz que é crente e trai o marido. Deixa eu ver outros exemplos. O cara bate na esposa, xinga palavrão, é mais errado do que eu. Como é que eu posso ser crente desse jeito? A gente está seguindo o mesmo caminho do mundo, descambando por esse lado. A gente olha nas mídias, a televisão, romantizando aquilo que não é certo, exaltando quem vive uma vida promíscua, ou exaltando a coisa errada de questão de quem vive uma vida criminosa. Nós vemos os artistas que casam e descasam com facilidade, ou tem um filho com uma mulher diferente, ou a mulher tem um filho com um cara diferente. Enfim,
exaltando uma vida de drogas, de prostituição. Enfim, a gente tem vários exemplos. A televisão está educando os nossos adolescentes. E os pais? Por que eles não têm sido essa referência para os seus filhos? Eles não têm prestado atenção? É a correria do dia a dia? O que está faltando para a geração de hoje? É isso que eu gostaria de lançar à luz, né, de trazer à luz esses problemas, porque nós precisamos parar para refletir, gente. Nós precisamos pensar que tipo de modelo a gente quer para o nosso futuro, para a nossa geração. Que tipo de geração nós queremos formar? É preocupante nós olharmos e vermos um quadro como esse. E sem bons exemplos, nós temos a dificuldade de sonhar. O Brasil, né, no momento que estamos passando agora, né, não só por ausência de exemplos, mas por vários outros fatores, é um país que impede da gente sonhar. E se a gente não tem em quem se espelhar, em quem olhar, isso vai ficando cada vez mais difícil. Como é que eu posso dizer? Quando a gente vai para a Bíblia, nós olhamos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ora, o que ele está querendo dizer ali? Gente, olhem para mim, porque eu sigo um modelo. O meu modelo é Cristo. Vocês podem me seguir. Hoje em dia nós vemos na igreja, pessoas falam assim: não, mas não olha para mim não, olha para Jesus. Cara, sinto muito te informar, mas as pessoas têm que olhar para você também, porque você é o exemplo de Cristo mais próximo da pessoa que não conhece a Jesus. Então você tem que dar o bom exemplo também, o bom perfume de Cristo. Jesus manda que nós sejamos o sal e a luz dessa terra. Não vai descer um anjinho do céu e ser exemplo para a pessoa que está no mundo, que está lá fora. As pessoas, elas têm que respeitar a gente, não porque nós carregamos uma Bíblia como desodorante, ou porque andamos com roupas longas ou roupas comportadas socialmente falando, mas pelo nosso estilo de vida, no nosso dia a dia, as pessoas têm que respeitar a gente, porque nós somos piedosos, nós refletimos o amor de Deus, nós refletimos o caráter de Cristo. É por isso que nós temos que ser respeitados. Se a igreja não reflete o caráter de Cristo, não reflete quem é Jesus, como a gente vai esperar que o mundo respeite a gente? Essa é a questão. Está faltando para a igreja não é manifestação de dons, não é recursos, mas o que está faltando para a igreja de Cristo nos nossos dias é a manifestação do caráter de Cristo. E a terra guarda a nossa manifestação. É isso que tem faltado para nós. E aí a gente vê, né, corrupção, nós vemos a violência cada vez mais próxima de nós. Muitos de nós já passaram por situações assim bastante tensas por causa da violência. E nós somos 50 milhões de evangélicos no Brasil. Gente, é para se pensar. 12 pessoas, 12 apóstolos sacudiram o mundo. Por que 50 milhões de pessoas não sacodem uma nação, não fazem diferença para uma nação? Isso é preocupante, cara. Isso é preocupante para mim, porque eu também sou igreja. Aí a gente vê a injustiça crescendo cada vez mais. Se você for ler em Isaías capítulo 59, os primeiros 8 versículos, o profeta vai descrevendo um quadro assustador na nação de Israel, e eu vejo o Brasil naquilo ali. E aí, no versículo 9, se eu não me engano, no versículo 9, ele aponta por que está acontecendo aquilo. Né? Não, a falta de justiça, porque não há modelos, não há pra gente quem olhar e falar, caramba, aquele ali é um exemplo de justiça. Então, é uma coisa para a gente refletir bastante sobre isso. Se não há modelos de justiça, a justiça nunca se manifesta. Nós precisamos ser exemplos, a começar por mim, a começar por você que está aí me assistindo. O exemplo começa a partir daí. E se a gente não manifesta o caráter de Cristo, como é que a gente vai querer que o mundo tenha justiça? Esse é algo para nós pensarmos, né? Que nós possamos hoje pensar nisso,
Pensar nisso com toda a nossa força, com todo o nosso querer e fazer da nossa oração a seguinte: Senhor, nós queremos ser carvalhos de justiça. Nós queremos ser o referencial para essa geração. Nós pedimos tanto que Deus envie justiça, que Deus julgue, mas Deus ele não vai enviar a justiça dele se não houver quem faça justiça. E essa justiça começa pela casa de Deus, pela igreja do Senhor. Nós precisamos manifestar a justiça de Deus, manifestar o caráter de Cristo nessa terra. Amém? Amém, igreja? Amém? Então é isso, gente. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração e refletir e fazer disso a sua oração. Senhor, faça de mim um referencial de justiça nesse tempo. Falou, pessoal? Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu!